Olá, meus caros e minhas caras. Eu espero que estejam todos bem, independentemente do candidato escolhido para essa eleição. Eu peço licença aqui para deixar umas palavras, uma pequena reflexão sobre o atual momento. Não espero a concordância de todos. Sei que haverá muito óbice, muita rejeição ou reparos a fazer. Isso faz parte da democracia. O diálogo na democracia é um pressuposto de convivência entre as pessoas. Mas a situação é bastante preocupante. Se não vejamos, estamos diante de duas possibilidades. Não mais de um candidato A contra o candidato B, de Bolsonaro versus Haddad, de partido A versus partido B, de PSL versus PT. Nós estamos diante de duas possibilidades: democracia ou barbárie. E eu posso estar exagerando, reconheço. Mas eu vou primeiro começar pela barbárie, pela possibilidade de barbárie que se apresenta ao povo brasileiro. O candidato Bolsonaro, reiteradas vezes, disse que para melhorar o Brasil seria necessário que morresse pelo menos 30 mil pessoas. Um serviço que a ditadura militar mais recente não fez, que precisaria ser feito agora. E o Brasil precisa de uma guerra civil, onde morram essas 30 mil pessoas, obviamente do outro lado, não do lado dele. Como se numa guerra civil você contabiliza apenas mortes de um lado. Né? Numa guerra civil haverá mortes de ambos os lados, infelizmente. Ele prega a violência claramente, né? E acha que essa guerra civil, seria a grande cruzada da vida dele. Imagino que o livro de cabeceira do senhor Bolsonaro seja o Mein Kampf. Se a pronúncia está correta eu não sei, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ou Minha Luta, de Adolf Hitler, que ele escreveu antes de assumir o poder e que tentou colocar em prática posteriormente, e colocou de fato, né? Mas Bolsonaro não conhece guerra civil. Ele tem muita admiração pelos Estados Unidos, inclusive. Ele nunca estudou uma guerra civil. E eu vou começar pelos Estados Unidos, que é o foco de inspiração dele, segundo. Ele faz saudações à bandeira americana. USA, USA, USA. Um soldado militar brasileiro fazendo saudação à bandeira do país. Respeite, faça continência se quiser, ou cruze os braços, tal, mas essa saudação é muito estranha. Mas a Guerra Civil Americana, ela é bastante interessante, ele devia estudar um pouquinho. Quem iniciou a Guerra Civil Americana foram os proprietários de terras, os mais atrasados da recém-declarada República dos Estados Unidos da América. Proprietários de terra que produziam algodão para exportar para a indústria inglesa, com mão de obra escrava. Os proprietários de terra, esses grandes fazendeiros do Sul, jamais aceitaram a ideia do fim da escravidão, como queria Abraham Lincoln, se bem que ele tivesse muito cuidado para tratar essa questão para manter o país unido. Mas o Sul, os confederados, resolveram declarar a independência do Sul, se separar e fazer guerra contra o Norte, por medo de perder os seus escravos. E começou uma guerra civil nos Estados Unidos. Morreram dos dois lados, morreram norte-americanos dos dois lados. Famílias foram dizimadas pela guerra, do Sul também. Inocentes morreram também. Né? Mas adivinhe de que lado ficou os escravos negros, que trabalhavam nas fazendas do Sul, que conheciam a barbárie, que conheciam o trabalho escravo, os castigos, que não eram considerados cidadãos, nem seres humanos, duvidava-se de que tinham almas, ficaram do lado do exército de Abraham Lincoln, na expectativa de alcançar direitos que até hoje ainda disputam, né? Que até hoje ainda almejam direitos que não foram ainda alcançados totalmente na sua totalidade
pela população negra, lá e aqui. O Bolsonaro não conhece muito bem a história dos Estados Unidos e nem a história do mundo. Ele leu apenas o livro de Hitler. Não estudou mais nada. É muito preguiçoso para isso, é verdade, mas é muito perigoso também. Bolsonaro se diz vítima da violência que ele mesmo prega. Nas palavras dele, né? Sou vítima daquilo que eu prego. Não, Bolsonaro. Você não é vítima daquilo que você prega. A primeira vítima daquilo que você prega é a democracia. E depois vem outras 60 ou 70 vítimas, pessoas que já foram esfaqueadas. Você não foi esfaqueado. Pessoas que foram esfaqueadas, que foram violentadas, e pessoas que foram mortas, pelo menos 6. Afacadas também. Com um boletim médico dizendo onde foi a facada, o tamanho da perfuração, a profundidade e tudo mais. Como devem fazer os médicos, que têm aula sobre medicina forense. Mas você, Bolsonaro, você quer se fazer vítima. Não, você escolheu suas vítimas. Infelizmente, você, como Hitler, está escolhendo inimigos que devem ser eliminados. Você já falou que é preciso matar os gays, né? Matar os negros, matar os nordestinos e os seus opositores de um outro partido. Um deles é esse que fala aqui. Essa é a primeira ação de um totalitarista. Hitler fez isso na década de 30. Hitler, na década de 30, antes de ser candidato, já tinha suas milícias na rua, amedrontando as pessoas, matando, queimando livros, fazendo esse terror todo, um terrorismo, um terrorista. E Hitler, logo depois que assumiu o poder, com 33% dos votos, ele chegou a primeiro-ministro. Muitos alemães não acreditavam que ele rasgasse a Constituição, pois ele rasgou a Constituição da República. Ele eliminou os poderes da República, o Congresso, o Judiciário, como vocês estão propagando. Para fechar esse Judiciário basta um soldadinho e um cabo, nem mesmo um jipe. Não é, Bolsonaro? Então nós estamos diante de uma situação bastante grave. Eu não tenho tolerância mais com pessoas que defendem essas ideias. Não dá para ter tolerância, não dá para brincar com isso, porque é muito sério. Os alemães na década de 30, muitos deles brincaram, achando, não, nós temos uma Constituição, esse louco não vai rasgar a Constituição. Erraram muito. Talvez a história fosse diferente se houvesse uma reação maior na Alemanha da década de 30. Essa reação nós temos que ter agora. Por isso eu estou aqui nesse vídeo um pouco longo, né? Eu estou disposto a lutar contra esse autoritarismo, mesmo que ele vença as eleições. Não posso dizer o que vai acontecer comigo ou com outras pessoas. Não tenho medo dessa luta. Obrigado, um grande abraço a todos.